Pode Mais Saúde cresceu e ganhou edições especiais diretamente da segunda edição do Connect. Eu sou Stephanie Swerdick, jornalista, e recebi o convite da Singular Pharma e da Academia da Menopausa para acompanhar tudo e trazer para vocês um pouco dos principais temas que passaram no maior congresso Norte-Nordeste de casos e terapias individualizadas. Durante o evento eu conversei com especialistas para saber o que há de mais novo em saúde, longevidade e cuidado integral e individualizado com os pacientes. E claro, eles compartilharam insights, experiências e as novidades mais relevantes. Veio acompanhar o Connect 2025 e passou por aqui para conversar com a gente o médico Caio Macedo, ele que é pós-graduado em saúde da família e comunidade, também em obesidade pelo Einstein, atua com saúde hormonal, longevidade, obesidade, e ele que comanda lá em Itaberaba o núcleo Dr. Caio Macedo. E claro que a gente aproveitou para conversar com ele, trazer um pouquinho aqui para vocês. Seja muito bem-vindo, Caio. Muito obrigado. Muito feliz de poder estar aqui, de poder contribuir e aprender a angariar mais conhecimento para poder levar para a população, para poder levar para os pacientes. É sempre muito bem-vindo e o Connect tem trazido isso para a gente com maestria. É um prazer enorme poder estar aqui contigo para bater esse papo, para poder a gente falar sobre esses temas tão importantes hoje em dia. Maravilha, olha, a gente que agradece separar esse tempinho, porque daqui a pouco ele vai acompanhar tudo, mas já começar falando sobre essa busca, né, pelo cuidado com a saúde e também com o emagrecimento. E aí até fazer um parêntese aqui no tempo, se a gente olha um pouquinho para trás, as pessoas nem falavam que faziam tratamento para obesidade e que estavam com algum tipo de acompanhamento. Hoje a gente já vê essa realidade mudando um pouco, né? Essa busca tem sido cada vez maior, as pessoas têm se preocupado mais com a saúde e também com essa questão. A gente está diante de uma doença crônica e que precisa de cuidado médico, de atendimento. Como é essa abordagem aos pacientes e principalmente começando aí pelo ponto de vista da avaliação. O que precisa ser avaliado nesse paciente para entender o grau de obesidade, as necessidades individuais de cada um? Vamos começar por aí? Vamos sim. Eu acho que nós tivemos uma virada de chave quando aconteceu isso que você falou, que a obesidade ela passou de condição física para doença crônica, né? Então hoje a medicina, a ciência se voltou para a obesidade como ela deve ser vista, que é uma doença multifatorial, que envolve muitas coisas, né? E que precisa de fato de acompanhamento médico, psicológico, um acompanhamento multiprofissional, né? Nós temos crescido muito na questão de tratamentos e no rompimento desse estigma da obesidade, né? Era uma condição, uma doença muito estigmatizada, onde as pessoas sentiam vergonhas de si próprias e vergonhas de aceitar o tratamento, né? Em questão da avaliação, como eu te falei, é uma doença multifatorial e a gente precisa entender, hoje em dia, Stephanie, o foco é individualizar, né? A gente precisa conhecer esse paciente desde o dia que ele nasceu até o momento que ele chega até a gente, o meio onde ele vive, né? E aí depois de conhecer essa história desse paciente, a biologia desse paciente, a fisiologia desse paciente, que é única, aí a gente consegue passar para uma avaliação física, né? Para ver realmente peso, condição, estrutura corporal, porque aí vale ressaltar, não é só o peso, não é só sobrepeso, é sobre constituição corporal. A gente precisa determinar o quanto que esse paciente tem de músculo, de gordura, de massa óssea, e daí a gente entender, né, o quadro desse paciente e traçar os objetivos e os caminhos para poder ofertar esse tratamento dessa doença que é tão importante, que tem crescido muito. Hoje em dia a gente tem uma estimativa de mais de 30% da população mundial com obesidade ou sobrepeso, e uma estimativa para 2030 a gente chegar a quase 50% da população mundial, né? Então são números alarmantes e que, graças a Deus, a gente tem voltado, né, os nossos olhos para essa doença tão importante. Com certeza. E quando a gente fala dessa evolução, tem um ponto importante aí na sua fala, e se a gente também faz esse paralelo, né, com o tempo, o IMC era talvez aí o principal marcador. Quando você traz que hoje precisa se avaliar esse paciente dentro de um grande guarda-chuva, se assim a gente pode dizer, que não apenas o peso, a gente tem muito a avaliar e a entender. Como é que a gente classifica esse paciente para a obesidade hoje, pensando nisso e não mensurar apenas esse IMC, e é a partir daí
que vem esse traçado do tratamento, o que é que vai ser indicado para esse paciente, como vai ser essa trajetória dele no processo? Sim, o índice de massa corporal, né, o IMC, continua ainda sendo usado, apesar de que nós dizemos que é uma medida extremamente populacional, benéfica quando a gente olha para uma população de maneira geral. Individualmente já não tanto, porque eu vou te citar um exemplo que pode ser até um clichê. Se você pega um paciente que é atleta, que ele pesa 120 quilos e tem, vamos colocar, 1,70 m de altura, o índice de massa corporal dele vai dar elevado. Porém, é um paciente que tem uma constituição muscular muito grande, ele não tem um índice de gordura corporal elevado. Então, eu não posso classificar esse paciente como obesidade, né? Porque a obesidade está relacionada com o aumento de gordura corporal. Tá? Então, em relação ao índice de massa corporal, a gente tem ali alguns níveis, né, de eutrofia, que vai de 18 a 25, aí a gente já passa para um grau de sobrepeso, acima de 25 até 28, de 28 a 31, obesidade grau 1, grau 2 e grau 3, que a gente chama de obesidade mórbida. A gente continua utilizando, mas o foco maior é determinar a quantidade de gordura corporal que esse paciente tem, e dependendo disso a gente consegue classificar ele também em sobrepeso, obesidade grau 1, 2 e 3, e daí determinar o tratamento. Perfeito. Pegando esse ponto de partida, evoluímos muito nos tratamentos, isso é claro hoje, especialmente do ponto de vista das medicações, aquele paciente que vai efetivamente precisar desse suporte, e hoje a gente tem aí, inclusive já se popularizando, começamos com o Ozempic, né, popularmente chamada das canetinhas emagrecedoras, agora após a liberação da Anvisa para comercialização aqui no Brasil também o Mounjaro. A gente está falando de medicações que seriam aí talvez as mais modernas e que podem aí mudar inclusive o curso do tratamento da obesidade, gerar novos e resultados até mais sustentáveis para o paciente. Vamos falar um pouquinho sobre esse tipo de tratamento e o que é que ele difere dos tratamentos já mais convencionais que a gente conhecia. Ok. Eu queria aproveitar só esse gancho, Stephanie, para a gente ressaltar a importância do acompanhamento médico, do acompanhamento profissional para o uso dessas medicações. É triste ver que tem se disseminado o uso indiscriminado dessas medicações aqui no Brasil, de maneira irregular, com algumas medicações que não são não reconhecidas, mas autorizadas para serem comercializadas. E isso pode trazer para a medicação, que é uma excelente ferramenta de tratamento, pode trazer uma coisa ruim, porque as complicações que houverem em decorrência do mau uso se caem sobre a medicação e não sobre o mau uso. Então eu queria aproveitar esse espaço para trazer isso. Busquem o conhecimento de um profissional, o acompanhamento do profissional, do médico, do psicólogo, do nutricionista que vai te acompanhar, para que essa medicação te entregue aquilo que ela pode, que a gente já vai falar, de uma maneira muito segura. Tá? Em relação ao tratamento, eu sempre digo que algumas coisas são indispensáveis para o tratamento da obesidade. Nós temos 4 pilares que a gente fala para o paciente, que é sono, ingestão hídrica, alimentação saudável e movimento e atividade física. Então não existe tratamento de obesidade sem esses 4 pilares. O básico sempre funciona, o simples sempre funciona. Então a gente precisa fazer essa virada de chave com o nosso paciente. Ele precisa entender que ele precisa se cuidar, e isso é o que vai dar uma segurança a longo prazo para esse paciente. Agora, o que eu costumo dizer na consulta, eu tenho em mãos as ferramentas para facilitar esse caminho. E aí, os anti-obesidades, as medicações anti-obesidades, as popularmente conhecidas como canetinhas, elas têm um papel-chave, porque realmente trouxe essa transformação na saúde metabólica, para que ofereça para esse paciente uma perda maior e mais rápida. Né? E resultado, quando a gente entrega resultado, a gente traz junto qualidade de vida e incentivo para continuar. Né? Então, a forma com que elas atuam, por exemplo, sobre a resistência insulínica, que é um dos quadros que contribui muito para a obesidade e para o processo de inflamação crônica, que acaba virando uma cascata, né? um círculo vicioso no metabolismo daquele paciente, a gente consegue interromper com a qualidade do tratamento dos análogos de GLP-1 e GIP, né? Que é a semaglutida, conhecido como Ozempic, e o Wegovy hoje em dia, e a tirzepatida, que é o Mounjaro. Então são ferramentas extremamente importantes, extremamente seguras, benéficas e que, quando bem utilizadas, trazem resultados excepcionais para os pacientes. Importantíssimo a gente trazer esse aspecto da segurança,
né, das medicações, até porque eu acho que esse é o primeiro ponto de partida para o paciente de fato se engajar nesse tratamento. A gente falou dos pilares e principalmente de medidas simples que vão aí no dia a dia. E quando a gente olha também para a chegada dessas medicações e como elas realmente se popularizaram aí nesse universo, né, da busca pelo emagrecimento, a gente precisa falar dessa sustentabilidade que a gente trouxe aqui e cuidado com o que vem se falando, o efeito rebote. Quando que esse paciente vai poder parar essa medicação? E aí aquela pergunta que todo mundo se faz, tem um começo, um meio, um fim esse tratamento? Eu vou precisar ficar tomando por um longo período? Como vai ser para tirar essa medicação? E como vai ser a resposta do meu corpo depois disso para manter aquilo ali que foi conquistado, né? Perfeito. É interessante a gente falar sobre isso porque muito se diz do efeito rebote da medicação, tá? E não é efeito rebote da medicação. Diferente do que a gente imagina, o nosso corpo, quando eu tiro um número de peso muito grande, o meu corpo entende que ele está perdendo reserva energética, porque geneticamente nós somos preparados e moldados para a gente guardar. Né? Lá no início dos tempos, na época das cavernas, da caça, que não existia uma disponibilidade calórica que a gente tem hoje, se comia quando se encontrava e não se sabia quando ia comer de novo. Então, o nosso corpo guardava o máximo para poder sustentar e sobreviver até a próxima vez que ia se alimentar. Essa genética, ela continua, só que o nosso ritmo de vida mudou. A nossa oferta calórica mudou, né, com a revolução alimentar, com tudo que a gente tem hoje em dia. Então, hoje nós consumimos mais calorias e gastamos menos, porque estamos cada vez mais sentados, mais sedentários, e isso tem contribuído para esse efeito da obesidade. Quando eu tiro esse peso, que o corpo entende que ele está perdendo reserva energética, ele entra no modo de alerta e fala, opa, eu preciso guardar mais, porque senão eu não vou ter reserva para frente, para o amanhã. Né? O corpo entende que amanhã ele não sabe se a gente vai comer de novo. E isso é o que acontece de base no efeito rebote. Então a gente começa a aumentar a fome, a diminuir o metabolismo, o corpo busca toda a sinalização metabólica que ele tem disponível para fazer você ganhar o peso de volta. Então, isso é um detalhe muito, muito importante. A gente precisa entender isso para dar esse suporte para o paciente. Quando a gente fala de obesidade como doença crônica, a gente está falando de uma doença que precisa de tratamento para a vida inteira. Não existe ex-obeso? Não existe ex-obeso. Existe obeso tratado. Né? Existe diabético compensado, hipertenso compensado, né? com tudo controlado. Agora, como toda crônica, a maioria depende de uma conduta pessoal, a gente às vezes consegue organizar tanto a nossa conduta que eu consigo ou minimizar o uso ou tirar as medicações. Agora, em relação a prazo, não, isso depende muito de cada indivíduo, do metabolismo de cada um, da resposta metabólica que ele tem à medicação. E a gente pode usar como exemplo, por exemplo, o oxapartida. Tem paciente que responde com a dose baixa, de 2,5 mg, tem paciente que precisa chegar a 10, 12, 15 mg. Então, isso depende muito da individualidade de cada paciente. E aí o tempo a gente vai determinar conforme vai vindo a resposta. A gente vai reavaliando esse paciente. Chegou num peso saudável, porque a gente fala muito de obesidade e se associa à parte estética, né? E quando na verdade a gente tem que falar de obesidade associado à saúde. Então eu trouxe o paciente para um nível de saúde, eu tirei o meu paciente do risco cardiovascular, por exemplo, que a obesidade traz, é um peso para a gente já começar a pensar na fase de manutenção. Né? E aí essa fase ela é determinada, como eu te falei, dependendo do resultado e da resposta desse paciente, e a gente fala, agora a gente vai fazer um desmame da medicação, a gente vai passar para o magistral só, a gente vai usar tudo que a gente tem de novidade no mercado magistral hoje para continuar dando saciedade para esse paciente, entender o paciente, se ele é um paciente, por exemplo, obeso com compulsão alimentar, eu preciso tratar a compulsão alimentar dele, porque senão a obesidade vai voltar. Né? Então depende muito de cada paciente, mas aí o tempo é uma incógnita, eu não costumo dizer para os meus pacientes quanto tempo a gente vai levar de tratamento, porque o paciente de obesidade é um paciente que a gente vai caminhar de mão dadas aí pro resto da vida. Importantíssimo, não soltar essa mão aí para seguir aí no processo. Eu quero aproveitar também que uma preocupação muito grande hoje e que já se fala é a questão da perda da massa magra, né, ao utilizar determinadas medicações. Como é que vocês abordam isso e principalmente para garantir que nesse processo
né, o paciente não tenha uma perda tão significativa, consiga manter isso, que de fato perca a gordura, né, que é o que causa ali todo o processo de inflamação e da obesidade. Tem uma preocupação específica com isso e já adicionando aqui, suplementação pode ajudar, pode ser um recurso? A gente tem hoje já bem estabelecido, né, na ciência um número de 20 a 30% de perda de músculo daquilo que você perdeu. Um paciente que perde 10 quilos, ele pode chegar a 30% a 3 quilos de perda de massa muscular. E isso realmente é uma preocupação muito grande para a gente que trabalha com obesidade, porque eu não posso tirar esse paciente que é obeso para um paciente de uma outra doença que se chama sarcopenia. Então, se eu tenho um obeso sarcopênico, a tendência é que metabolicamente esse paciente seja um paciente muito mais complicado. Então, é uma preocupação real e hoje a gente já tem muita coisa disponível para que a gente possa suplementar. A suplementação que você falou é extremamente importante, o consumo adequado de proteínas, a prática de atividade física, porque o músculo ele cresce de acordo com o estímulo que ele tem. É um órgão que, se eu estou acostumado a levantar esse copo e tomar, o meu corpo entende que é suficiente para eu fazer aquele movimento e não vai desenvolver. Se eu começo a mostrar ao meu corpo que eu preciso de mais força para desempenhar uma atividade, ele começa a gerar microlesões, que é o que vai aumentar a fibra muscular. Então eu preciso que esse paciente entenda que ele tem que fazer atividade física para também prevenir essa questão da perda de massa muscular. Então, como você bem falou, quando eu pego meu paciente, eu tenho essas duas preocupações. Eu preciso fazer meu paciente perder gordura corporal, eu preciso ao menos minimizar essa perda que já vai acontecer. E hoje a gente tem uma das medicações, por exemplo, que hoje traz uma segurança maior, o uso da tisapartida. Nós temos visto, os estudos têm mostrado uma proteção maior em relação à massa muscular. Tem uma outra medicação aí em estudo de fase 4, né, que é a retatrutida, que tem uma promessa também muito interessante na perda de gordura e no ganho de massa. Hoje a gente olha a mudança, né? A gente está falando de não proteção de perda, mas de ganho de massa muscular, né? Então a ciência tem avançado muito, eu acredito que a gente tenha cada vez mais essa disponibilidade de ofertar para o paciente essa segurança de tratamento. Que a gente siga aí evoluindo nesse novo momento de cuidado com a obesidade. Queria te agradecer pela participação aqui, Caio, principalmente deixar uma mensagem aí para quem está nessa busca pelo emagrecimento, seja quem tem efetivamente um diagnóstico de obesidade ou tem um sobrepeso, precisa cuidar de alguma questão da saúde. O que a gente deixa de mensagem final, e já te agradecendo por separar esse tempinho aqui de passagem no Connect para conversar com a gente. Imagina, eu que te agradeço, agradecer a organização do Connect por trazer esse momento para que a gente possa discutir e trazer informação, aqui ainda mais informação, e dizer aquilo que eu falei no início: busque ajuda profissional, obesidade é coisa séria, sobrepeso é coisa séria, o quanto antes você puder procurar o profissional para que tenha esse acompanhamento melhor, um resultado tende a ser um pouco menos traumático o tratamento e mais fácil de conseguir, né? Então, eu acho que essa é a mensagem que fica, Stephanie. Não utilize medicações sem prescrição médica, sem acompanhamento médico, faça atividade física, cuide do seu sono, cuide da sua hidratação, da sua alimentação e tenha certeza que se você fizer isso, você vai aproveitar do máximo que a ciência tem te entregado hoje de longevidade. Nós temos aumentado os nossos anos de vida, mas o que a gente sempre vem dizendo, a gente não precisa ter mais anos para a vida, a gente precisa ter mais vida para os anos. Então eu acho que isso fica como mensagem, como alerta, para que a gente possa cada vez se cuidar mais, para que a gente chegue numa idade maior, com mais qualidade, mais funcionalidade. Com certeza, tá aí. Muitíssimo obrigada, foi um prazer. Igualmente. É só acompanhar o canal da Singular Pharma no YouTube e também as redes sociais da Singular e do Connect, para conferir tudo que os especialistas conversaram comigo nesse espaço dedicado à ciência, conhecimento humano e inovação.